Questão sobre mecânica básica de veículos. O velocímetro, o amperímetro e o odômetro fazem parte do... De onde será que esses dispositivos aqui fazem parte, hein? Velocímetro é o que te mostra a velocidade que você está desenvolvendo instantaneamente, quer dizer, naquele momento. O amperímetro é aquele que te mostra ali carga da bateria, está relacionado à amperagem, eletricidade, só lembrar disso. E o odômetro é o que marca a quilometragem que o veículo percorreu desde quando você comprou ele lá na concessionária. Ele era zero, né? 0 quilômetro aqui no odômetro. Agora já está aí com alguns milhares de quilômetros rodados, né? Esses dispositivos, eles ficam aonde, hein? É no painel, nós sabemos disso. O problema é que todas as alternativas trouxeram painel aí, né? Então seria no painel eletrônico, no painel do motor, no painel de instrumentos ou no painel de informações? Essa aqui é a resposta, painel de instrumentos. Painel do motor fica um pouco fora, painel eletrônico nem existe no carro, pelo menos que eu saiba não. E painel de instrumentos é onde você tem ali na sua frente, você motorista tem todos os instrumentos ali. E painel de informações, que aquele painel também te dá informações, mas o nome técnico dele é painel de instrumentos. Então pode causar uma certa confusão para você entre a C e a D, mas já fique ligado, tá? Essas informações aqui, com esses dispositivos, velocímetro, amperímetro, odômetro, dentre outros, ficam no painel de instrumentos. Questão aí sobre normas de circulação. Obedecida à regulamentação estabelecida para a via, quando fala regulamentação aqui, legislação de trânsito, né, as normas, ou por meio de sinalização. Mas vamos ver, obedecida à regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando, hein? Beleza, então aqui está dizendo regulamentação de velocidade mesmo, né? Porque aqui ele falou, vai aumentar a velocidade quando? E quando fala obedecida à regulamentação, conforme eu disse, pela norma ou pela sinalização, porque a gente sabe que mesmo que não tenha placa indicando a velocidade máxima da via, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece por norma qual que é a velocidade para cada tipo de via. Se você ainda não sabe isso, precisa dar uma olhada sobre isso aí lá na parte de normas de circulação. Mas enfim, tem lá a regulamentação, seja por meio de placa ou de norma estabelecida pelo Código, e o condutor poderá aumentar as velocidades quando, hein? Quando estiver ultrapassando, diante da presença de animais para evitar atropelamento, aqui fica até sem sentido, né? Se eu estou vendo ali um animal na pista, eu vou aumentar a velocidade? Olha aqui está falando aumentar, né? Não faz sentido, né? Teria que ser diminuir, né? Então aqui já vou até eliminar. Quando estiver sendo ultrapassado, também não faz sentido. Se você está sendo ultrapassado e aumenta a velocidade enquanto está sendo ultrapassado, você dificulta a manobra dessa pessoa que está te ultrapassando. E tanto a direção defensiva quanto a lei de trânsito diz que a gente não deve fazer isso. Acelerar na hora que estiver sendo ultrapassado, aumentar a velocidade na hora que estiver sendo ultrapassado? Absolutamente não, né? Então você pode aumentar a velocidade quando notar ou perceber a aproximação de ambulância. Aqui nem falou ambulância em prestação de serviço, né? Então, quer dizer que eu vi uma ambulância, já apavoro, já vou acelerando. Calma, nem assim não. Letra D aqui está fora. Quando eu estiver ultrapassando, eu posso aumentar a velocidade. Vejam bem, obedecida à regulamentação estabelecida para a via. Não significa que você pode exceder a velocidade máxima estabelecida pela via, tá? Tem motorista que tem essas noias aí. Quando estiver ultrapassando, eu posso exceder a máxima ali durante a ultrapassagem. Não pode, não. Se tiver um dispositivo fiscalizador eletrônico ali e pegar você na ultrapassagem excedendo a velocidade, você vai receber a multinha, tá? Então, quando estiver ultrapassando, pode aumentar a velocidade desde que não exceda os limites estabelecidos para a via. Questões sobre primeiros socorros. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro. Sinistro entenda-se como acidente, tá? Sinistro de trânsito. Quando solicitado pela autoridade e seus agentes, vejam bem, essa parte aqui, ó, daqui, ó, isso tudo aqui, ó, é muito importante, tá? Essa parte aqui, daqui até aqui. Porque vejam bem, existem duas situações em que você está ali na circunstância do sinistro. Existe aquela na qual você é um dos envolvidos, pode ter sido o causador ou a vítima, mas você é um dos envolvidos.
E tanto sendo o causador como a vítima, não importa, você tendo condições de providenciar socorro, você tem que fazer isso. Aí quando eu digo, até mesmo quando for a vítima, eu vou explicar por quê. Porque às vezes está dirigindo aí um automóvel, uma caminhonete, um caminhão, e um motociclista avança o sinal vermelho e colide com o seu carro. Aí esse motociclista está todo ferrado lá no chão, machucado. Aí você pensa assim, quem fez a besteira foi ele, então eu não sou obrigado a socorrer. Você está errado. Você está enganado, aliás, né? Você tem que socorrer sim, mesmo estando certo na situação. Então, quando você é um dos envolvidos e não presta socorro, é uma infração gravíssima, vezes 5, a multa é aplicada vezes 5, dá quase R$ 1.500 de multa. E o seu direito de dirigir ainda é suspenso. Então, veja bem, se você é um dos envolvidos e deixa de prestar ou providenciar o socorro, a multa é gravíssima, vezes 5 e dá suspensão do direito de dirigir. Mas aqui é um outro caso. Aqui a questão está trazendo um outro caso. Você não é um dos envolvidos, porém, olha aqui, foi solicitado por quem? Pela autoridade ou seus agentes que você auxilie na prestação do socorro. E aí você vai e se recusa. Se recusa a deixar o condutor de prestar o socorro quando solicitado. Você não era um dos envolvidos. Nem colidiu, nem foi colidido. Você estava passando pelo local, o policial, a autoridade ou agente deu sinal aqui, eu preciso da sua ajuda para prestar o socorro, e você se recusa. Você pode ser enquadrado, e certamente será, pelo crime de omissão, tá? Mas aqui falando da parte administrativa do Código de Trânsito, a parte de infração, já deixa de ser aquela gravíssima vezes 5, passa a ser uma infração apenas grave. Grave. Dá fator multiplicador na multa, vezes 5, vezes 3? Não dá, porque esse fator multiplicador só se aplica em multas gravíssimas. Como eu disse que é multa grave, então não dá fator multiplicador. Dá suspensão do direito de dirigir? Não dá. Aquelas multas que levam à suspensão direta, independentemente de pontuação, aquele acúmulo de pontos, são multas gravíssimas. Aqui é multa grave, então não dá suspensão também, tá? Então não dá suspensão, obviamente também não vai dar cassação da CNH, não dá retenção nem remoção do seu veículo, vai dar mesmo a multa grave e só isso. Eu só não quero que você confunda as duas situações. Preste atenção, foi uma mini aula aqui. Se você é um dos envolvidos no acidente, no sinistro, e não presta ou providencia o socorro, é gravíssima vezes 5 e dá suspensão do direito de dirigir. Agora, se você não é um dos envolvidos e foi solicitado a você, pela autoridade dos seus agentes, o auxílio nessa prestação de socorro e você se recusa, aí é uma infração grave, vai responder pelo crime também, mas não foi o que a questão abordou aqui. Então vamos nos limitar aqui à multa, e você já sabe que é uma multa grave. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre direção defensiva. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? As condições adversas são 6. Eu vivo falando isso aqui e é importante vocês decorarem isso. Tem que decorar essas 6 condições adversas. Se ainda não decorou, anotem, tá? Condição adversa de tempo. Tempo. E esse tempo não é tempo relógio, não, é tempo clima. Quando tá chovendo, tá sol, tá ventando, tá calor, tá frio, como é que tá? Tempo, clima, beleza? Tem também a condição adversa luz, que está relacionada à iluminação. Falta de luz causa penumbra, excesso de luz causa ofuscamento. Viu aí? Excesso de luz causa ofuscamento. E o ofuscamento ele pode ser causado por luz natural, que é o sol pegando no seu olho, ou por luz artificial, que é o farol de outro veículo pegando no seu olho, tá vendo? Então o ofuscamento é uma condição adversa de luz. Já descobri uma resposta, mas vamos continuar escrevendo aqui que é para você memorizar isso. Então, luz, tempo, eu até costumo vir primeiro com luz, depois o tempo. A via também é uma condição adversa, tá? E essa via ela pode ser colocada também na prova como estrada. A via ou estrada. Luz, tempo, via, trânsito também é uma condição adversa. Está congestionado, está fluindo, está engarrafado, como é que está o trânsito? Tem também o veículo.
veículo. E esse veículo ele ainda pode ser incluindo ali a sua carga e os seus passageiros, que são ocupantes, tá? E por fim, o condutor. Então, esses são os 6 ou as 6 condições adversas. Adversas de adversidade. Podem ocasionar ali algum problema se não for bem monitorado, se não for tomado o devido cuidado. Beleza? Nesse caso, o ofuscamento é um problema relacionado à condição adversa luz. Questão sobre direção defensiva. Ofuscamento e buracos são, respectivamente, condições adversas de... Esse respectivamente aqui, gente, quer dizer na ordem em que foram apresentados ou dispostos. Qual que apareceu primeiro? O ofuscamento. Então, primeiro, ofuscamento. Segundo, buraco. Tem que ser nessa ordem, tá? Respectivamente, quer dizer, na ordem que foram dispostos. Condições adversas de quê? Condições adversas são aquelas de luz, tempo ou clima, né? Trânsito, congestionado ou não. Luz, tempo, trânsito, via, a estrada, a rua, a rodovia, a via, né? O veículo, incluindo aí seus passageiros e suas cargas, e também o condutor. São essas 6, luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e condutor. Ofuscamento está relacionado à iluminação. Então, tem aqui, tem aqui. Como eu preciso observar na ordem, tem que começar com iluminação, então já posso eliminar essa e essa. E, porque são duas, ó, e, tá vendo? Tem a segunda aqui, ó. E, tempo ou via? Buraco a gente encontra no tempo ou na via? Na via, né? Então, letra D de dado é a resposta. Questão sobre normas de circulação. Onde não existir sinalização regulamentando a velocidade máxima na via coletora, será de... Aí é aquele problema bobo que o pessoal ainda tem dificuldade de responder. É conhecer quais são as vias, né? As classificações das vias e saber as velocidades delas ali. Tem uma frase que eu já ensinei no curso, é um dos macetes que eu ensino, que é: tem alguém chupando laranja. Professor, você colocou só a primeira letra do que o senhor falou? É isso mesmo que você vai fazer. Tem alguém chupando laranja. E na frente você vai colocar assim, ó, 80, 60, 40, vai caindo de 20 em 20, tá vendo? E na última aqui, só para quebrar a nossa sequência bonitinha, ficou 30. Ó, o tem alguém chupando laranja é fácil de decorar. E o 80, 60, 40, 30 também é fácil, porque começa em 80, que é a velocidade mais alta lá, e vem caindo de 20 em 20. Só na última aqui, que era para cair para 20, né? E caiu para 30, que era para quebrar o nosso macete aqui. Mas você não vai esquecer disso. E essas iniciais, elas fazem relação com o tipo da via. T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora e L de local. Então, qual que é a via que está perguntando aqui? É a coletora. Começa com qual letra? Com a letra C. Cadê? Essa aqui, ó. Qual que é a velocidade máxima dela? 40. A resposta aí, ó. Lindo, fácil demais. Então é um macetaço. Se você ainda não decorou esse macete, volte esse vídeo, assista mais vezes, que é para você guardar esse macete e saber. Ah, professor, mas eu não vou lembrar que T é trânsito rápido, arterial. Não precisa. A própria questão já te dá aqui, ela está dando o nome você só relaciona a primeira letra da via com a letra aqui do tem alguém chupando laranja, já vai saber qual que é. Pronto. Fácil demais. Macetaço aí para você, hein? Questão sobre normas de circulação. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade nas vias arteriais será de... Então, aqui entra aquele macete do tem alguém chupando laranja. Vivo ensinando isso. Tem alguém chupando laranja. Coloquei só a primeira letra de cada palavra. Ó. Tem alguém chupando laranja. Isso aqui é para eu decorar os tipos de vias e as velocidades. Para cada
letra dessa, você vai colocar uma velocidade. Começa com 80, que é a velocidade mais alta, e vai caindo de 20 em 20, ó, 60, 40. E aqui, em vez de cair para 20, só para quebrar o nosso macete, cai para 30. Mas dá para guardar, não dá? Começa em 80, 60, 40, 30. E aí, veja bem, qual que é a via que a questão trouxe aqui? Ele trouxe via arterial. Começa com qual letra? Letra A. Achei, ó. Letra A, essa bacana aqui, ó. Ó. A, de arterial. Professor Manusso falou que isso aí eu tenho alguém chupando laranja? Pois é, mas essas letras fazem referência à primeira letra de cada tipo de via também. Ó. T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora, L de local. Tá? Mas eu não vou lembrar disso, não tem problema. Só pega a primeira letra que a questão trouxe lá, relaciona com a primeira letra do tem alguém chupando laranja, já vai saber a resposta. É 60 por hora. Fácil, não tem como confundir. Aprenda esse macete, tá? Anote isso, que é para você arrasar na hora da prova lá. Questão sobre normas de circulação. Onde não houver, não há, não existe, faixa ou passagem apropriada. O pedestre, ao cruzar a via, deve fazê-lo... o pedestre quer atravessar. Não tem faixa, não tem passarela, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer como? Em sentido perpendicular a seu eixo aqui é o eixo da via. Então, vamos desenhar uma via aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui está o meio-fio do lado direito da via. Isso aqui é uma calçada, tá? E aqui está o meio-fio do lado esquerdo da via. Aqui também é calçada. Ó. Calçada, calçada. O pedestre quer atravessar. Não tem faixa e nem passagem apropriada. Aqui nós temos o meio da via. Quando fala eixo, cadê o eixo? Ó, eixo, eixo. Eixo é o meio da via, beleza? Se o pedestre quer atravessar de forma perpendicular, paralela ou diagonal, vou mudar a cor da minha caneta aqui que é para não misturar. Ó. Perpendicular é quando o pedestre sai daqui e atravessa em linha reta em direção ao eixo da via, ó. Ele vai vazar cada lado de cá, não vai? Ó, vai chegar aqui, pronto, atravessou. Então, esse aqui é o perpendicular, esse que está na cor verde. Vamos pegar outra canetinha aqui agora. Vamos pegar a cor laranja aqui, ó. Paralelo seria junto, acompanhando o eixo da via. Imagine um pedestre aqui e ele fica aqui, ó. Paralelo, junto ao eixo da via, paralelo a um, paralelo ao outro. Assim não consegue nem atravessar. Não faz sentido, né? Então, essa aqui está fora. Em sentido diagonal, vou ter que pegar uma outra cor aqui. Vou ter que achar outra cor. Vamos pegar uma cor azul. Sentido diagonal. O que é diagonal? É aquele pedestre que está lá, ó. Em vez dele atravessar retinho, igual o verde aqui fez, ele atravessa assim, ó. Ele vem assim, ó. Isso aqui é diagonal. Qual que é o problema dele atravessar de forma diagonal? É que ele permanece por mais tempo na pista. Ele permanece por mais tempo. Se você medir daqui até aqui, você vai ver que esse espaço aqui, ó, foi maior do que esse aqui. Foi maior. Então, o atravessar de forma diagonal, que é o que a maioria das pessoas faz, né, e é errado, não é adequado, tá? Então, eliminei. E ainda tem uma outra. Vou botar aqui. Vamos botar para minha canetinha vermelha aqui. Pera aí. Epa, perdi aqui. Minha canetinha vermelha. Aqui. Ele deve atravessar numa passarela, ainda que esteja a mais de 50 metros dali. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro fala que a gente tem que atravessar na faixa de pedestre, ou na passarela, ou passagem subterrânea, quando esta estiver em até 50 metros. Se tiver a mais de 50 metros de onde você está, aí você não é obrigado a ir lá não. Aí você pode atravessar aqui mesmo, fora da faixa, porém de forma perpendicular, que é o que está na linha verde aqui. Guarde isso, assista essa questão mais vezes, que é para você memorizar. Esses termos perpendicular, paralelo, diagonal, isso aqui confunde a cabeça da gente. Está tudo desenhadinho aqui por cores, que é para você não errar isso em prova mais. Questão aí sobre processo de habilitação. Vou trocar minha caneta, vou botar
vermelhinho aqui. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, que é exatamente o RENACH, né? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Compete a quem? Ao órgão máximo normativo da União, que é o CONTRAN. Olha, órgão normativo só cria norma, só estabelece as normas, as resoluções do CONTRAN. Eles não vão fazer isso aqui não, tá? Cuidar de registro de carteira de habilitação? Absolutamente não. Guarde isso. Órgãos normativos, que são os conselhos, Conselho Nacional de Trânsito e Conselho Estadual de Trânsito, nunca fazem nada, vamos dizer assim, no sentido de executar algo. Eles só estabelecem as normas e os outros é que façam aquilo acontecer. Seria, então, o órgão máximo executivo de trânsito da União? Olha, aqui falou normativo, aqui falou executivo. Qual que é a diferença do normativo para o executivo? Porque o normativo cria a norma e o executivo executa. Agora sim. Agora sim. Nesse caso, hoje, esse órgão leva o nome de Secretaria Nacional de Trânsito. Talvez você não precise nem decorar isso aqui, mas você precisa saber que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Como é que eu sei que é da União? Só pode ser da União, gente. Veja que aqui é um registro nacional. Como é que poderia um órgão estadual cuidar de todos os registros das carteiras de habilitação do Brasil inteiro? Que aqui está falando nacional, ó. Então tem uns macetes que eu sempre ensino em aula que vocês precisam guardar. Falou de executar alguma coisa, você tem que ir entre órgão normativo e executivo. Qual que vai executar? O executivo. O normativo só cria norma. E para eu saber se é da União, ou do Estado, ou do município, é só olhar que é um registro nacional. Se fosse um registro municipal, seria o órgão municipal. Se fosse um registro estadual, seria o órgão estadual. Mas está falando aqui que o registro é nacional, então só pode ser União. União é Brasil, nacional, federal, beleza? Então, certamente vai ser essa aqui a resposta. Depois ainda traz para a gente a Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF, que também é o órgão nacional, mas ela não cuida desses registros de carteira de habilitação aqui não, tá? Não é função dela. E a Polícia Militar não tem como, porque a Polícia Militar é um órgão estadual, e nós estamos falando aqui de registro nacional. Então tá fora. Letra B de bola é a resposta. Questões sobre processo de habilitação. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, darão prioridade, ou seja, eles vão cuidar de muitas coisas, mas quais são as prioridades desses órgãos? Essa é uma questão relativamente difícil, porque ela praticamente requer que você decore esse artigo do Código de Trânsito Brasileiro. E, sinceramente, você não estudou Código de Trânsito, você estudou o manualzinho do aluno, você sabe ali o básico, saber quais são os objetivos, finalidades desses órgãos, que são muitos, são todos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Já é um negócio complicado. Imagina saber quais eles darão prioridade. Mas aí você vai guardar o seguinte. Você vai guardar, vida, prioridade no trânsito é vida, é saúde e é meio ambiente. Guardem isso. Vida, saúde, meio ambiente. Essas são as prioridades do Código de Trânsito, ou do Sistema Nacional de Trânsito. Prioridades, tá? Vida, saúde, meio ambiente. Vamos lá, ações de defesa da vida, beleza. Educação, aqui não falou educação, não falou vida, saúde, meio ambiente. Ué, professor, mas então a educação não faz parte aí dos objetivos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Faz parte, mas não está entre as prioridades. As prioridades são essas três: vida, saúde e meio ambiente. Guarde isso. Então, a educação não está entre as prioridades, infelizmente, né? Nela é incluída a preservação da saúde está, então beleza. E meio ambiente também está. Essa letra A perdeu só por causa do educação aqui, ó. Ações de defesa da vida, beleza. Incluída a preservação da saúde, ok. E do meio ambiente, certinho. Essa letra B está 100%. Vamos ver aqui, ações de defesa da educação, está fora. Meio ambiente até tem, né? Mas educação não e empatia também não. Então está fora. Ações de defesa dos idosos, olha, tadinho dos idosos. Não entrou aqui na prioridade. Crianças,
pessoas com deficiência, tá vendo? Aí quando você pensa assim, fica um negócio meio incoerente, mas não é, porque quando você cuida da vida, da saúde, do meio ambiente, você já inclui idosos, crianças e pessoas com deficiência, tá? Então guardem isso, questãozinha chata é decorar mesmo. Falou, prioridades são esses três: vida, saúde, meio ambiente. Letra B de bola é a resposta.